Pati, beleza? Deixa eu chamar a Jéssica aqui já. Boa noite, Jéssica. Que prazer conversar contigo. Que legal. Que Boa legal. noite, Éder. Prazer é Ó, todo meu. deixa eu te falar um negócio. Eu sempre quis trazer mais mulheres para falar de liderança, principalmente liderança esportiva. Eu sempre, assim, ó, é um desejo meu. Então, tu é a primeira. Eu chamei a doutora Alessandra, psicóloga do COB. Mas ela não trata exatamente da liderança. Ela é uma líder feminina, tudo bem, mas ela é psicóloga dos esportes olímpicos e psicóloga também dos e-esportes. Agora tu não, tu exerce a liderança direto lá. E eu estou muito feliz, fica à vontade, te apresenta, fala um pouco da tua história pra gente aí, tá bom? Eu que agradeço o convite. Sou a Jéssica, ex-jogadora de futebol. Atuei pelo futebol brasileiro por mais de 20 anos. Sou professora de educação física, me formei, né? Atualmente trabalho com a equipe de futebol feminino aqui de Rio Preto, com a base, tanto com a principal, e concomitantemente com a seleção brasileira, sou auxiliar técnica da seleção brasileira sub-20. Não vou me estender muito, porque ao longo da conversa talvez a gente acabe falando das situações e currículo, né? A gente não fica tão confortável às vezes em falar da gente. É uma apresentação sucinta já é importante. As pessoas já ficam sabendo. E a tua história também fala por si. A tua história com a história do futsal feminino, do futebol Futebol. feminino. Eu sou do futsal, por isso que eu falei É, futsal, perdão. sim. Agora eu quero que tu me fale assim: a tua história é tão difícil quanto é a luta pelo futebol feminino? E futsal feminino também, futsal masculino também, porque Sim, também, aí coloco no concordo. mesmo nível. É Sim, tão difícil quanto? sim. Eu acho que são tanto o futebol como o futsal. Eu joguei futsal, fui campeã universitária. É tão muito parecido, né? Eu acho que é uma cultura brasileira, eu acho, não tenho certeza, os esportes que não são é, ditos os esportes em desenvolvimento, no caso que é o futebol feminino, eu acho que o Brasil ele é monocultural em termos de esporte, eu acho que só o Exatamente. futebol que tem seu destaque, acaba levando todas as mídias e todas as atenções, e o futebol feminino sofreu um pouco por conta do masculino ser o esporte de massa. Exatamente. É Então, o igual ao futebol futsal. feminino e não o futsal. É a Então, o mesma futebol coisa. feminino é a mesma coisa. O futebol feminino ele teve uns entraves, acho, acredito que atrapalhou um pouco a sua evolução, o seu crescimento e desenvolvimento, que foi o caso que o futebol feminino, por um período, ele foi proibido no Brasil, como esportes de luta, Meu Deus. halterofilismo, algum tipo de esporte, eles em 1980, 70, ele foi proibido. Então, imagina. Então, para você disputar uma competição, ou jogar, ou Meu praticar, você Deus. seria considerado marginal, era um esporte Meu. marginalizado. Então, Não, tem esse peso maior ainda para o desenvolvimento. Então, não é algo assim tão tranquilo em relação ao basquete, ao vôlei, às outras modalidades coletivas. concordo. Então, ele tem esse aspecto negativo que infelizmente não fez que ele conseguisse subir, evoluir, crescer. Se você ler sobre a história do futebol feminino, nos inícios daqui do Brasil, no futebol, não vou precisar a data para não falhar, ele trazia tanta torcida quanto o masculino. Quando começou a se iniciar no Brasil, não teria problema nenhum. E isso causou muito, não sei se pelo Não, que desconhecimento, loucura. fazer com que os políticos vetassem e médicos escreveram uma carta para a presidência, corroborando que fazia mal para a mulher, era contra os costumes da mulher e fazia mal para a mulher ser gestante, não combinava
Poderia haver problema se a mulher. Exatamente. Então, o governo ditatorial da época Pelo e amor de Deus. fez com que não pudesse disputar competição nenhuma. Então, o Brasil, ele for ter futebol feminino há muito pouco tempo, é muito recente, é quase a mesma idade da democracia que o Brasil tem, que é recente. Exatamente. Exato. Eu me lembro, a Copa do Mundo transmitida pela Band, Cici, Maravilha no gol, a Formiga ainda, nova, né? Exatamente. Meu, Nossa, e essa aí eu não sabia. Eu peço sim. perdão e eu vou estudar mais para saber, eu não sabia disso aí. Não, olha que absurdo. Infelizmente, é Inacreditável isso. inacreditável. Inacreditável. Então, fez com que nós trouxéssemos toda essa carga, por isso que há essa esse preconceito, essa dificuldade que a gente tem, porque imagina, os nossos tataravós falaram para os nossos bisavós que mulher não podia jogar futebol. Passaram para os nossos avós que mulher não podia jogar futebol. Então isso foi trazendo Meu até Deus do hoje. céu. Então, tanto que fora do Brasil, vamos supor, Estados Unidos, tem uma amiga minha que jogou lá há muito tempo, falou, Jéssica, aqui futebol é coisa para mulher, aqui coisa de homem é basquete, é beisebol. Aqui é super natural você jogar futebol feminino. Então é cultural É mesmo, né? cultural. É cultural. E daí que vem essa expressão futebol não é coisa de mulher. Pô, lamentável, triste, né? Qualquer esporte não tem Exatamente. gênero. Não O tem esporte não cabimento. tem gênero. Não tem. É, Eu acho que eu estava assistindo esses dias a reportagem sobre aquela maratonista que também não sabia que a maratona também, elas tiveram que provar que elas tinham provar. condição de Aham. correr 42 quilômetros. Até então, as pessoas achavam que a mulher não tinha condições de correr 42 quilômetros. Então tem muita coisa que é pouco tempo. A gente parece que é muito tempo que está inserido na nossa sociedade, mas infelizmente não. O sufrágio, o voto é início do século passado, é recente. E conquistado Exatamente, a duras penas, exatamente. a preço de morte. É A preço de morte. inacreditável. É inacreditável. Agora, Jéssica, me fala uma coisa a respeito da tua história. Preconceito dentro da tua casa, da família, houve também? Houve, porque o preconceito ele vem de desconhecer algo. Sim, Desconhecer algo é exatamente. ignorância, né? Não é Não é eu não por mal, né? vejo Muitas vezes. exatamente. O preconceito dentro da minha casa não foi maldoso, foi por puro desconhecimento. Cuidado. Exatamente, excesso de cuidado. Meu pai havia falecido muito cedo e a minha mãe tinha 4 filhos para criar e tinha que trabalhar. E eu ficava, se me deixasse o dia inteiro na rua jogando bola. Então, Jogando bola. ela me impedia de jogar. Ela não deixava, ela me batia, ela não, minha família era contra. Porque imagina um monte de menina sozinha no meio de um monte de menino, porque não tinha meninas jogando e Não não tinha tinha. como ficar em cima de mim. Então, assim, esse tipo de situação eu vivenciei muito, muito, muito. Minha infância e minha pré-adolescência até sair jogar futebol foram quase todos os dias de alguém falar para mim não praticar o esporte, não ir, e que não dava certo, que não tinha futuro, e que era algo que não ia fazer bem para mim. Então não foram coisas que positivas. Não tive até eu sair de casa para jogar futebol coisas positivas, mas o desejo e o amor ao esporte era tão grande que não Nem fez com que percebia. eu nem percebia. Para mim era algo que era além de Né? mim. Eu concordo contigo, porque muitas vezes a gente está tão focado em alguma coisa que essas coisas que soam contra, negativo, pejorativamente, não importa, a gente não percebe. E só vai Exatamente. perceber depois que a gente vê outras pessoas passando. Que aí a gente tem a compreensão, e passei pela mesma coisa lá atrás. Exatamente. A gente percebe que não foi só eu, né? Foram várias pessoas, Isso, várias meninas. Então, assim, eu não vejo isso como algo que só aconteceu comigo. Por isso que eu tenho todo esse entendimento que é algo cultural. Então, eu também, talvez em algum momento, tive algum preconceito de algo de porque eu outra coisa. fui de outra Exatamente. coisa. Isso tem a Então, ver com a liderança positiva. exatamente. Tu reconhecer uma deficiência, um erro, um ponto a ser melhorado. Que todos nós temos isso. Com certeza, a todo momento. Isso É, o fez.
Isso só me fez enxergar muitas coisas, né? Me fez me ver como pessoa, entender que eu não preciso de uma opinião alheia, que eu posso ter a minha, eu posso fazer Isso. as minhas situações. Então, isso fez com que, de alguma maneira, inconscientemente, me desse mais força para buscar meu sonho. Ou consciente também. Eu falo porque eu era muito nova, né? Eu saí muito cedo de casa. Eu tenho 38 anos, então vamos supor, eu saí com 16 para 17 anos, há mais de 20 anos. E para sair, se aventurar, jogar futebol, que era algo que não tinha futuro, não tinha previsão de hoje, ainda é diferente, mas você não via uma previsão de Uma futuro. Então, luz. era meio que maluquice Vou morar nesse embaixo aqui, sentido. bancada de estádio, de ginásio, essas coisas também? No feminino era mais casa, né? Não tinha tanto assim Eu de passei ficar. sozinho. Mas era de ficar na É casa, ter que igual, se né? virar sozinha. Muita situação você passa, você vivencia, simplesmente pelo fato de você estar, no teu caso, na quadra e eu no campo. Mas não era sofrimento. Não era Era bom, sofrimento. né? Você vê que Eu coisa de gostava louco? também. Eu amava Então, isso. eu acho que vai muito do olhar de cada um para aquilo, né? Verdade. Muitas meninas que jogaram, elas iam embora porque elas não conseguiam viver naquela situação. No meu caso, não. No meu caso, não era É. tão complicado. Mesmo faltando as coisas para mim, não tendo uma alimentação adequada, não tendo uma condição boa de alojamento, não via problema nenhum naquilo. Se tu voltasse no tempo hoje, o que tu falaria pra Jéssica jogadora? Tu como treinadora hoje. O que eu falaria para a Jéssica como jogadora? Talvez. é, Boa pergunta. Talvez é, ter menos preocupação com o futuro, com, com o depois, que tudo ia dar certo. Talvez esse tipo Aleluia. de. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Fica tranquila, vai dar tudo certo, não precisa colocar essa alienação toda na tua cabeça. E o Que é contrário, a natural. Jéssica, jogadora, falaria o que pra Jéssica, treinadora? Nunca esquecesse do porquê ela começou. Boa. Cara, Nunca que loucura, perdesse que legal isso. essa, nunca perdesse A essência. a essência, a ousadia, a alegria de estar ali e o porquê de estar ali. Que todo dia você lembrar o porquê de você estar ali é algo que te revigora, que faz você Desfrutar do enfrentar as momento, coisas. né? Exatamente. Se você Pô, que esquece o porquê legal. você está ali, você é uma presa fácil. Putz. Dá muita coisa. Meu, que legal isso. Olha só. Né? O Paulo Henrique tá falando assim, ó, agora que eu vou voltar, eu vou passar uns comentários, eu não vi. Estamos sempre na torcida por ti, Jéssica. Queremos você na seleção brasileira. Tá na hora da CBF olhar. Olha isso aí que legal. Pô, muito legal. Agora me fala uma coisa. Dentro dessa... Tu imaginava, quando tu começou, que tu ia chegar onde tu está hoje? Mas nunca. Não achava nem que eu ia jogar futebol. E agora, Mas pra onde tu jamais. vai? Não, eu nunca fiz planejamento, eu nunca, eu só queria jogar futebol. Era a única coisa que eu queria na minha vida era sair para jogar futebol. Não tinha pretensão de ser campeã brasileira, ser campeã paulista, de ser treinadora, de estar em seleção brasileira. Nunca tive essa pretensão. Eu sempre quis fazer o meu máximo para estar sempre melhor do que eu acho que eu tinha que ser. Eu sempre tive na minha cabeça. Se eu sair da minha casa para em busca de alguma coisa, eu não vou voltar para trás não como fracassada, não pense como isso, mas eu não vou tirar disso, eu tenho que tirar algo bom disso. Eu fiz faculdade, fui bolsista, eu falo, sou a única bolsista, fui a única que fez formada na minha família. Então eu sempre via essas situações para me alavancar. Eu nunca via situações para me colocar para trás, me deixar para trás. Então, se você perguntar se eu imaginava, mas nunca imaginaria. Se tu olha agora, tu, na atual posição que tu tens,
tu tem noção da importância que tu é para tua família, para as jogadoras? Tu tem noção de quem a Jéssica é? Sim, eu tento fazer os dois exercícios, um de reflexão e um de humildade, porque às Pô, vezes a que fera. gente fica achando que a gente é algo, mas isso inconscientemente pode levar o ego da gente a passar por cima daquilo que a gente não é. Mas Que legal. eu sei da minha influência, eu sei da minha história, eu sei da minha referência no esporte, mesmo não ter sido jogadora de seleção brasileira, eu sei da minha contribuição para o futebol feminino, sobretudo nacional, mas eu vejo isso como algo que eu possa passar para alguém em termos positivos, não vejo isso como algo de engrandecimento pessoal. Não, sensacional. A Bizele 90, a Prof também é referência para mim que sou torcedora. Espetacular. Foi ela que falou alguma coisa antes lá também, mas eu passou o comentário e eu não vi. Se ela É, puder a Lisela é uma repetir, torcedora. Ela é uma torcedora sempre aí, quando eu jogava no Rio Preto, a torcedora do Rio Preto acompanha nós nos últimos anos, que nós fomos campeoníssimas aí no cenário brasileiro, e ela sempre está lá na torcida. que legal. Agora, nessa dimensão que tu sabe, tipo assim, eu sei do meu papel, essa reflexão a respeito da humildade é muito tênue a linha entre a mentalidade forte e o ego. E é importante Muito. essa reflexão para saber de onde vem, né? Tipo, eu acho que a grande mola mestra disso aí, eu acho que vem, sabe de onde? Da dor, da dificuldade, Sim, do quanto, tipo assim, ter consciência do que a gente passou, de quem caminha com a gente passou pelas mesmas coisas. Então sim. isso mostra pra gente o quanto a mentalidade forte não significa, enfim, tu ter tu saber de si e colocar tu como grande ou gigante. Não, é só ter noção de responsabilidade por causa das tuas qualidades. Exatamente. Saber do seu tamanho, mas ver que o seu tamanho não é tão grande assim, Isso, é. faz, faz com que você não. Porque é que nem você falou. Para você sair de um patamar e passar para um patamar de um egocentrismo dentro do esporte é muito fácil. Fácil. É Fácil muito demais. fácil. A gente tem que Fácil. se controlar sempre. E eu agora estando em seleção brasileira, no alto nível, no ápice de uma carreira de qualquer um, você também tem que fazer essa avaliação, essa reflexão sempre, porque ao mesmo tempo, um dia eu estou dando aula, a gente está disputando o Sul-Americano, quando eu venho para Rio Preto, eu estou dando aula para a turma sub-14. Eu preciso disso para que eu volte a ter esse equilíbrio dentro de mim. Então eu consigo ficar nos dois mundos, no alto nível, como no início de tudo. Isso para mim é muito bom, me faz me colocar na onde eu sei que eu tenho que estar como pessoa. Meu, sensacional. Sensacional. Olha, como que tu lida com essas coisas ligadas à mentalidade forte, ao egocentrismo, enfim, nessa dimensão que nós entramos agora com as jogadoras? Principalmente nessa Olha, idade, 20 anos. a idade de 20 anos é uma geração que é muito diferente da minha, é uma geração que necessita de um trabalho de resiliência maior, ela tem uma dificuldade ou uma falta de resistência a se recuperar de determinadas situações que talvez eu não tinha na minha geração, passava-se despercebido, e no caso das meninas mais novas, elas sentem muito. Eu não posso tratá-las e fazer o mesmo que fizeram comigo, porque não cabe a essa geração. O que eu tenho que perceber as características de cada uma, Total. aquela que eu posso conversar mais, aquela que eu posso ser um pouquinho mais dura, mas não abrir mão do que eu acredito como jogadora, como futebol. Você tem que ter personalidade para estar no esporte. Você tem que estar em atitude para estar no esporte. Isso é indissociável da vida do esporte. É como você sente a pressão em relação a isso.
né? Tem jogadoras que você sabe que ela tem condição de receber determinado suporte. Tem outras que não. Tem umas que você tem que Exatamente. dar suporte, apoio. Tem outras que é contrárias, outras você tem que falar um pouquinho mais forte para ela se ligar no jogo, porque senão Verdade. ela se perde. Verdade, verdade, verdade. Essa Então, percepção, tu acha que a mulher tem melhor do que o homem? Ou não tem nada a ver isso? olha, tem algumas diferenças sim, porque eu acredito que a mulher ela é um pouquinho mais detalhista. Ela Sensível. tem um pouco, ou também um pouco mais, sensibilidade também, tem muita sensibilidade. Nesse sentido específico, talvez a mulher tenha um passo à frente na condução em relação aos homens. Eu não vejo muita diferença de trabalhar com mulher e trabalhar com homens dentro de campo, mas fora talvez tenha essa diferença, assim. Eu Mas concordo nada que a contigo. experiência, o lidar, estar no dia a dia, não te faça homem ou mulher adquirir isso. Ah, concordo, concordo. Concordo plenamente contigo. E agora, essa expectativa de lidar bem com as pessoas, tu tem isso contigo ou não? Em que Uma sentido cobrança, de lidar? preciso me dar bem. Preciso fazer Eu com que tinha, elas sintam. Uma cobrança eu, exacerbada a respeito. eu tinha muito antes A juventude, né? enquanto jogador eu tinha isso. Eu sempre naturalmente acabei sendo capitã ou líder da equipe. Eu às vezes refutava a abraçadeira de capitã porque eu achava que eu, eu não achava que eu precisava ter algo para que eu influenciasse alguém de Cara, alguma que maneira. massa. Então eu não. Só que em alguns determinados momentos eu percebia que eu ficava naquela situação de ser a política, de não querer magoar, chatear. E Contemporizar. eu li uma frase do Kobe Bryant uma vez que a partir daquilo lá eu comecei a lidar de forma diferente. Foi algo que mudou realmente na minha vida como atleta. Ele falava que se você quer ser líder, você não vai se prepara para não agradar todo mundo. Exatamente. E, e aí eu falei, não é verdade. Se você tentar, você não vai conseguir. Você nem se você quiser, você não vai conseguir agradar todo mundo. Ou melhor, você até Exatamente. talvez consiga agradar todo mundo, mas você vai se desagradar o tempo inteiro. Não agrada a si Aí mesmo. você não agrada a si mesmo e você vai conviver com você mesmo o dia inteiro, a vida Verdade. inteira. E você não precisa ser uma pessoa que magoe as outras. Você pode ser firme, ser dura, mas com amor. Pô, perfeito. Que legal. Agora me fala uma coisa. Nessa tua posição de líder, antes, tu tinha um posicionamento, até assim, tinha consciência dessa liderança. Agora, tu percebe isso nas jogadoras facilmente ou não tem isso hoje? Ou tem, nem todas têm, mais gente tem? Como que é? Como que tu percebe isso? Sim, tem as líderes naturais, eu acredito, aquelas que naturalmente elas se destacam de uma maneira ou outra, mas não é um pouquinho diferente de tempos anteriores, porque as líderes tempo mais atrás, elas tinham um pouquinho mais de enfrentamento, um pouquinho mais de coragem, porque talvez que nem no meu caso, eu tive que ter coragem para sair de casa, coragem Caramba. para jogar de futebol. Então, essas jogadoras mais novas, elas têm uma liderança de grupo positiva, boa, mas diferente do enfrentamento que algumas outras tinham. Elas, determinados enfrentamentos, elas sentem muito. Tu falaste antes que hoje a resiliência é um pouco diferente. Tudo hoje é mais fugaz, é mais efêmero. Então as Sim. coisas estão muito superficiais, não há um aprofundamento das relações, não há um aprofundamento das experiências. Eu acho que muito em função do que a gente tem. Antigamente, eu tenho a tua idade, eu tenho 39. Antigamente a gente saía para jogar bola, brigava com o amiguinho, batia, o cara batia na gente. A gente era obrigado, o cara ia embora com a bola, eu ia embora com a bola. No outro dia a gente era obrigado a enfrentar o mesmo cara lá.
A gente era obrigado a ir jogar, a gente estava treinando o perdão, treinando o relacionamento, treinando o controle próprio, o autocontrole. E hoje não. Hoje as crianças não têm essas oportunidades. Qualquer coisinha tem a rede social que alimenta e infla o ego, elas não se conhecem e acabam deixando passar a oportunidade desses relacionamentos. Então elas não estabelecem o relacionamento como prioridade. E nós, como esportistas, temos muito isso. Lá no campo, no futsal, na quadra, em qualquer lugar nós temos essa oportunidade de fazer com que elas experimentem esse campo do relacionamento consigo mesmo e com os outros. Eu acho que isso é um pouquinho mais profundo, porque eu acho que a nossa. Eu acho que mudaram os pais, não mudaram os filhos. Isso. Eu conversando com uma professora amiga minha e eu falando para ela, nossa, tá difícil, por que você consegue dar aula em escola? E falando, ela escutou isso. Ela falou assim, Jéssica, os alunos são o mesmo, quem tem 5 anos hoje tem 5 anos, o que mudou foi os pais. Então os pais caíram na besteira de falar assim, eu não vou deixar meu filho passar o que eu passei. Eu não sou mãe, mas talvez se eu fosse mãe, eu poderia ter feito a mesma coisa. Na hora que eu visse uma situação que eu passei e eu lembrasse a dor que eu senti, eu não iria querer fazer com meu filho vivenciasse aquilo, porque eu sei o que ocasionou em mim. E nisso eu não estaria ajudando. Então a gente entende que talvez muito não é a questão da criança, é a questão dos pais. O esporte é a melhor ferramenta para isso, para ele vivenciar frustração, derrota, dificuldade, às vezes até para educar os próprios pais. Quem já dá aula, às vezes você tem que educar os pais lá fora, porque ele fica gritando com o filho, ele é competitivo, ele quer ganhar. Então, assim, o esporte, ele contribui, ele ajuda para a formação da criança, da pessoa, do ser, quando é um conjunto, né? Só você sozinho não consegue. Então, eu não culpo tanto as gerações. Eu acho que é um segmento que foi acontecendo, infelizmente, culminou que fosse com elas. A gente tem que ter essa clareza para poder ajudar. Então eu concordo contigo. Acho que a tua argumentação foi melhor do que a minha. Mas na realidade o que eu quis dizer era explicando as gerações diferentes do que se tem hoje e o que a gente tinha antes também. Agora, preconceito. Como que o esporte supera o preconceito? Ou como que ele alimenta esse preconceito? O esporte alimenta o preconceito quando ele não seja justo, como ele seja quando ele é proibido. Mas o que pode se alterar? Hoje o futebol feminino, equipes que disputam a Libertadores, eles são obrigados a ter departamento de futebol feminino. Como se fosse cota. Vamos lá, vamos equalizar isso. Muita gente foi contra. Eu acho que não deveria ser assim, por meio de obrigatoriedade. Mas as pessoas têm que ler a história e ver que lá no fundo foi proibido. Se talvez deixasse o andar natural das coisas, eu não acredito que talvez seja da mesma intensidade, do mesmo tamanho que é o futebol masculino, mas nós não estaríamos em um retrocesso tão grande. E mesmo assim, o futebol feminino já está era o quinto esporte, sexto esporte no Brasil. O futebol feminino já está entre o segundo e o terceiro, só perde praticamente para o vôlei. E vai ser o maior esporte em termos mundial, pelas últimas pesquisas da FIFA, que as mulheres têm uma gama, têm um lastro muito grande de crescimento no futebol. O masculino já atingiu quase 95 de expansão, ele pode crescer lateralmente. Não vai mais cresce mais para cima, ele não vai mais em termos ele cresce de outra maneira o futebol feminino. Não, ele tem mais de 60% de expansão. Já visto a última Copa do Mundo feminina, o recorde de audiência que bateu de audiência, no mundo inteiro. Exatamente. E a contribuição que o futebol feminino tem, que as mulheres têm para o futebol masculino, tu percebe isso ou não? Eu percebo que o futebol feminino, por ele ser de uma cadência diferente, ele lembra mais os anos 70, os anos 80, ele é um futebol mais romântico, é um futebol mais técnico, exato, vistoso.
Ele é um futebol que você consegue enxergar técnica, tem jogadoras muito ousadas, que talvez o masculino a gente esteja perdendo um pouco pelo detrimento do trabalho de força, né? Está querendo jogadores mais rápidos, mais fortes. O feminino tem muito isso ainda, ser um jogo mais clássico, né? E algo que eu vejo que o masculino tem muita catimba, Ah, muito não, cai-cai, travou. muito. Travou a minha também, para você. Voltou. Voltou. Travou a minha ou a tua? Ah, Para mim é sua. pra mim é tua. Ah. Tá, segue teu raciocínio. E a questão da catimba, do tentar forjar o jogo, isso é um serviço à sociedade, você toda hora forjar que você sofreu uma falta, fingir que foi um pênalti, fingir. Isso sabe, não que o futebol tem que ser um lugar livre, tem que ser o mais puro possível, mas demasiado, tem jogos que é demasiado, você vê tudo menos futebol. E no futebol feminino isso ainda não se tem muito. Futebol feminino é mais justo? Justiça, às vezes, é questão É de subjetivo? olhar de cada um, é subjetivo, né? Mas pra mim Para é. mim, para mim é. Para mim Pra mim ele também. consegue ele consegue ter em termos de igualdade, tentar equiparar um pouquinho mais, os salários são mais justos, as qualidades são parelhas, então acredito que seja muito parecido. O nível das competições no futebol feminino, ele é semelhante ao masculino? Ele é mais nivelado, ele é menos, enfim, como que tu vê? Olha, esse ano é o ano que estava sendo, antes da pandemia, sendo um ano mais competitivo, com mais equipes com estrutura, mais equipes muito grandes do esporte feminino, masculino. Era para ser o ano, se não fosse interrompido, o mais competitivo possível. Os outros anos, teve anos que eram duas, três equipes que sempre figuravam entre as primeiras competições por conta do investimento. Quem tinha mais investimento acabava, consequentemente, tendo as melhores jogadoras É de seleção natural, né? brasileira. E naturalmente acabava. Hoje já isso, e a tendência é ser muito mais competitivo daqui para frente. Acho que é um processo natural. A tua torcedora, Bizelli, está falando que está perguntando quando vai parar de haver goleadas no futebol feminino, goleadas exorbitantes. As goleadas vão acabar quando começar a haver maior nível de competitividade. Enquanto ainda estiver desnivelada em termos técnicos, obviamente que vai haver isso, porque mesmo sendo parelho técnico-tático, você vê uma goleada numa semifinal de 7-1, porque é futebol. Mas cada vez menos vai haver, dependendo se continuar ocorrendo a competitividade. Essa competitividade tende a gente levar para uma cópia do jogo masculino no feminino, ou tu acha que nunca vai ser possível isso? A gente se Já está assimilar. sendo, já está sendo. Eu acredito que sim. O futebol vai começar a ser mais organizado em termos táticos, mas eu temo que perca o que nós temos de bom, que tudo aquilo que eu elenquei, de Exatamente. técnica, de plasticidade. Então, se quem conseguir aliar a questão tática e dar autonomia para o jogador, eu acho que sai na frente. Agora, quem se prender somente à tática e esquecer o jogador, eu acho que vai dar, ou vice-versa. Eu sempre fui uma jogadora muito autônoma dentro do campo, mas e os últimos anos que a minha equipe foi campeã, ela não era totalmente organizada, não era uma equipe compacta, era uma equipe que era encaixada por setor, e cada um sabia da sua responsabilidade. Então Autonomia.
autonomia, sabia das consequências do seu erro, não era necessário, Exatamente. não era necessário Uma você. voz ali em cima apontando, né? Não. Cada um Que tinha legal. total entendimento do que era necessário para fazer dentro do campo. E tanto que às vezes causava espanto nas pessoas e até de não conseguir entender o nosso sistema de jogo e ficar difícil de nos marcar, né? De nos criar É, tu, estratégias contra nós. e tu consegue estabelecer isso aqui com as meninas no teu time? Elas conseguem perceber esse nível de autonomia? Ou elas Olha, simplesmente reproduzem ou passa pela consciência delas? olha, depende de muitas situações. No futebol feminino, como elas carecem demais de muita situação tática, Informação, né? muita informação tática. Então, às vezes, realmente, em termos de iniciação, às vezes você tem que padronizar algumas coisas. Para depois, aquela que tiver um entendimento cognitivo melhor, você dar autonomia. Tem que ter Entendi. muito, você tem que ter muita minúcia nesse processo, porque senão você limita uma atleta com potencial na formação. Ela deixa de ser uma possível talento para se tornar uma jogadora normal. E eu já vi muito isso. O quanto que a formação tira a autonomia das meninas no futebol feminino? Olha, para mim, em termos de porcentagem, eu acho que tiram 60% do que a jogadora pode ser. Porque ela está em fase de desenvolvimento, de afirmação, sobretudo quando é pré-adolescente, onde a opinião das pessoas de fora é maior do que a própria opinião Puta dela. vida. Se ela tiver algum ato, fizer algo dentro do jogo que a marque, ela não vai fazer mais aquilo. Emoção Ela não vai negativa? fazer emoção negativa, como se fosse um trauma, ela vai carregar aquilo para a sequência da vida dela inteira. Se você conseguir. Eu sinto muito isso em algumas meninas da 20. Algumas meninas da 20, elas têm alguns hábitos e algumas coisas que a gente não tem tanto tempo para trabalhar esse lado. Entendeu? Elas têm algumas situações que elas têm medo de fazer. A gente fala, faça, não tem problema de errar. O teu problema é só depois correr atrás do teu erro. O erro vai acontecer, você está Vai. liberta do erro. Que Mas não é tão legal. simples assim. Ela tem já uma crença Carrega o trauma, né? que carrega o trauma. Não vai ser em 10 dias, uma semana que a gente vai conseguir, Total. talvez uma ou outra a gente consegue acessar. Mas tem umas que a gente tem uma dificuldade maior. A CBF tem acompanhamento nesse sentido para identificar essa parte de herança mesmo, traumática? Um acompanhamento psicológico? Agora a Pia, né, a treinadora, Pia Sanhali, treinadora da principal, ela tá A sueca lá. veio isso, ela veio uma psicóloga agora, não vou falar o nome dela porque eu não lembro, ela está iniciando um trabalho na seleção principal e está no início ainda, não sei se vai estender isso para as categorias de base, mas eu acho que isso tem que ser tratado no clube, eu acho Total. que tem que ser no dia a dia. Toda Às hora, né? vezes, Concordo. eu ouvi de uma psicóloga que às vezes é até ruim você mexer em determinados traumas, Que não vai porque você vai seguir. mexer numa ferida que você não vai tratar, você não vai conseguir sanar em curto espaço de tempo. Então, se eu tenho 7, 10 dias para treinamento e logo vou ter uma competição, se eu tentar fazer algo, ou uma psicóloga, ou qualquer um, tentar fazer algo que não seja partindo da jogadora para você pode mexer numa ferida dela que ela não vai jogar mais, ela vai cair o nível dela lá embaixo, você perdeu a jogadora para a competição. Vai Então você mexer pode com. fazer talvez, depois que acabar a competição, você de alguma maneira fazer ela se conscientizar e procurar alguma ajuda para que ela possa tratar aquilo. Tu acredita que pode contribuir com essa característica? Com a empatia, por exemplo? Ou até Eu, que eu, ponto eu, não é função tua? eu, eu acho que isso é algo que é uma das coisas que eu mais que seja talvez uma das minhas Maiores virtudes. maiores virtudes ali, porque a vida inteira no futebol feminino
Então eu sei muito bem só de olhar para uma jogadora o que ela está sentindo. É claro, cada uma tem uma reação. Mas a jogadora, o jogador, ele tem algumas reações que no gestual dele, você sabe se ele está insatisfeito, Bah, se ele baixou a cabeça pro erro, se ele tenta, dobrou o baixou a ombrinho. cabeça, respirou e foi para cima de novo. Então tem certos comportamentos que por experiência eu só de olhar eu já percebo. Isso me dá uma certa tranquilidade em lidar com isso. Então tu pode afirmar, Jéssica, então que a pergunta agora é a seguinte: qual foi a coisa que tu mais agregou nas jogadoras que passaram contigo, que passaram por ti? O que tu mais agregou para elas assim? Olha, Campo e fora do campo, em tudo, na vida. e eu acho que fora e dentro do campo é muito parecido. Né? Eu acho É que igual. é muito parecido, porque eu falo da resiliência, porque se você é resiliente mentalmente, você transfere isso pro jogo, porque chega no jogo, você não aceita a derrota. Você vai até o final. Você tenta até o último minuto, porque você sabe que você tem que acreditar até o final. Isso é algo que eu sempre tentei passar para as jogadoras que eu dei aula ou que eu joguei, que que não importa o tamanho do problema, vamos tentar enfrentar ele pelo menos, vamos tentar lutar. Se não deu certo, não conseguimos, paciência, vamos esperar o próximo jogo e tentar. Mas enquanto estivermos ali dentro, a gente nunca pode abandonar o jogo. Eu falava muito isso para algumas meninas que jogavam junto comigo, eu falava assim, a gente não pode entregar o jogo, não pode suspeitar o jogo. A gente tem que respeitar ali dentro o Exatamente. tempo inteiro. Então isso eu acho que é algo que eu tento passar agora fora do campo e é algo que eu sempre cobrei quando eu estava jogando. Se você errar, estamos juntos aí, a gente vai errar, vou correr por você. Talvez eu vou depois dar uma faladinha mais Uma forte, chegadinha, né? a chegadinha, mas depois Tem que ter, né? tem que ter, porque eu Ah, também não. erro, É. E é eu também importante. erro. E isso é lidar com a verdade, né? É tu poder também ter a confiança de expor aquilo. Pô, é cobrança, é jogo, todo mundo quer o mesmo objetivo. Tu lidar com a verdade e a mentalidade forte é isso, né? Exatamente, é fazer todo mundo ter o mesmo objetivo. Isso Exatamente. é algo que é o que conduz qualquer equipe a ser vencedora. A Bizelli está perguntando aqui: como os times tradicionais do futebol feminino podem se defender das equipes de maior orçamento que surgiram por obrigação em termos de reter atletas? Olha, eu acho que o Rio Preto, que é a equipe que eu joguei, que você é torcedor, é o maior exemplo disso. Nós éramos talvez o sexto, sétimo orçamento do Brasil, com muitas dificuldades, e nem por isso deixávamos de estar na hegemonia ali entre o primeiro e o segundo, sempre estávamos ali. A primeira coisa que você tem que se desfazer mentalmente, algo que eu sempre falo, é tirar a muleta do vitimismo e ser protagonista, enfrentar e olhar e falar, tá assim, tudo bem, é uma dificuldade, vamos lutar para melhorar. Pode parecer frase fácil, são frases fáceis de Chavão, falar, mas eu concordo né? contigo. Aqui eu falando aqui, não, aquele ponto de pensamento positivo, mas eu fazia isso dentro do campo, eu fazia isso na minha vida diária. Então, mais do que às vezes você ter a fala, você tem que ter a prática. E aí talvez isso seja algo que pode fazer com que equipes que tenham menor orçamento fora do campo ter essa mentalidade de que todos podem buscar algo, que o futebol propicia isso, e tentar dentro das estruturas, das que são orçamentárias, buscar parcerias para ter, vamos supor, uma equipe menor, uma equipe que não tem tanto dinheiro, não pode ter 3, 4, 5 jogadoras estruturadas lesionadas. Então, buscar parcerias para que possa tratar a jogadora, para que as jogadoras possam estar cada vez mais prontas para essa. São, assim, pequenas coisas que eu acho que fazem diferença. O que tu tem medo? Eu tenho medo? É, Tenho medo como de treinador muita agora. coisa. Hã? Deu uma Como cortada. treinador, como jogadora, enfim. Quais são os teus medos, assim? A Jéssica tem quais medos? Olha, eu tenho muitas indagações, muitos conflitos, muitas situações, porque eu recém parei de jogar futebol. Parei de jogar no final de 2018.
entendeu? Então, 2019, tudo bem que eu já estava fazendo essa transição, mas eu estou num novo, numa nova forma de viver, uma nova forma de ser. Eu joguei futebol por mais de 20 anos, tendo todos os dias uma rotina, então agora minha rotina mudou, as coisas tudo mudou. Os medos, as inseguranças de um novo trabalho, de novos resultados, de insucessos, medos ou inseguranças que são naturais de um novo Todos processo, né? temos. Todos temos. Eu ainda estou em processo de treinadora, de assistente. Eu não estou pronta, eu tenho muito que crescer, muito que Pronto só quando aprender morrer, né? ainda. Tô pronta para ir pro caixão. Não, tá pronto, eu também acho isso. Senão tu nunca vai estar pronto, vai estar aprendendo alguma coisa, vai estar deixando o medo de lado, conhecendo uma outra coisa, tendo um medo novo. Não tem como. Não tem como. Exatamente. E assim, ó, a gente nasce. Tu falaste uma coisa que é muito legal. Assim, ó, esquece o erro, vai lá, se erra, acabou. Porque o ser humano nasce com a tendência ao erro, porque a gente precisa aprender tudo. Então, se a gente não aprender, a gente vai errar. E o erro é uma oportunidade para a gente reaprender ou aprender alguma coisa que a gente não sabe. E o mais difícil é aprender com os erros dos outros, né? A gente quer fazer lá os nossos erros para daí aprender. E como que tu lida no campo com essa dimensão? De erros? Tipo, a percepção do erro. Como que tu faz com que as jogadoras sintam que erraram? Ou tu acha que ela tem naturalmente? E não seja punitivo também, né? Isso, que não seja punitivo. Às vezes a gente faz situações que favoreçam o erro delas. Você pode manejar isso no treinamento. Concordo. Em relação a algumas jogadoras que você percebe que ela é, e você vai olhando o comportamento para ver se ela está conseguindo sair daquela situação sozinha. Esse é o campo ideal. Se ela conseguiu sair daquilo sozinha, a gente só dá o feedback positivo, tá vendo como você tem condições? Se ela tem a dificuldade, a gente tem que estar do lado, dar a mão, falar assim, ó, talvez se você fizer de maneira diferente, talvez se você tentar de outra maneira, aí você vê o comportamento dela em relação ao feedback que você deu. Se é aquela que abaixa a cabeça, já fica tristonha, a autoestima dela tá lá embaixo. Às vezes é coisa fora do campo, que não está fazendo com que ela renda dentro do campo. Então, são muitas coisas que interferem. Às vezes, ela não está realmente num dia bom. E chegar e falar, você não está num dia bom, faz parte. Eu sempre falo para as meninas, ou que eu jogava, você não está bem, você não está bem tecnicamente, pelo menos corra. Corre! Atrapalha o adversário. Você já vai estar ajudando a nossa equipe muito. Corre atrás da lateral, faz uma cobertura, se doe de alguma maneira, isso vai trazer para a equipe também uma empatia a teu sacrifício com a equipe, entendeu? Não se sinta assim, eu não estou bem tecnicamente, e esquece do jogo, se abate, que aí a gente fica com uma jogadora a menos, né? Sensacional. Jéssica, tua xará, Jéssica Tutis, está falando o seguinte, além de uma ótima atleta, uma excelente professora e um ser humano extraordinário. Obrigado, prof, por ser um dos maiores exemplos e ter contribuído. E ter contribuído muito para ter me tornado alguém melhor. Ó, sensacional. Tornar alguém melhor tem a ver com aquilo que nós combinamos antes. É o teu propósito de vida isso aqui? Qual que é o teu propósito de vida? Estar no futebol feminino. O que é? O que tu vê além disso? Eu vejo que a minha história de vida para contribuir com essas meninas da melhor maneira positiva. Eu dei aula eu dava aula desde 2008, dou ainda, né? Tem uma escolinha feminina e muitas de vulnerabilidade onde eu dava aula, eu sempre falava, a Jéssica é uma que acabou de comentar aí que ela pode atestar tudo que eu tô falando. Eu falo, a maioria de vocês não vai ser jogadora de futebol. Você pode ser uma árbitra, você pode ser uma professora de educação física, você pode ser uma técnica, uma assistente, você pode estar no meio do esporte ainda contribuindo de alguma maneira. Só que aí você tem que estudar. E eu sou muito feliz hoje porque a grande maioria das minhas ou estudaram, ou fizeram curso técnico, ou fizeram alguma coisa, porque a grande maioria não se tornou jogadora de futebol. E só que elas se tornaram pessoas excepcionais e
tiveram algo na cabeça delas, que era uma conversa que elas não disputavam em termos gerais no ambiente que elas viviam. Era algo muito longe. Ah, eu vou estudar. Eu já fui em escola de aluna minha. Eu já fui lá, entrei lá, elas estavam lá, eu fui lá falar com a mãe. Hoje Que uma tem legal. 2 faculdades, dá aula, a outra também. Então, elas me agradecem até hoje pelo puxão de orelha, por isso, por aquilo. Mas é nada mais do que eu acho que eu queria O que alguém líder tem que fizesse por mim. fazer, exatamente. Tu teve alguém que fez Fui isso por muito ti? abençoada. Hã? Quem fez isso por ti? Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu falaste para mim assim, ó, eu quero que elas, não quero que elas passem por aquilo que eu passei. Tu já chorou? Nossa, é muito. Até hoje eu choro. Por que tu chora? Eu choro, eu sou muito sensível para determinadas coisas. Eu choro desde quando eu disputo os Jogos Abertos da Juventude, que é em termos um campeonato de expressão muito pequena, como talvez eu choro num campeonato de expressão maior. Eu nunca chorei quando eu fui campeã como jogadora. Eu nunca chorei. A única vez que eu chorei, Tá eu travando. nunca, eu nunca, eu nunca me permiti chorar quando eu fui campeã como jogadora, porque ali era, para mim era, eu tinha que extremar e mostrar a maior alegria possível por tudo aquilo que eu conquistei. Então, naquele momento eu não vi o choro como algo positivo. Então, eu nunca senti vontade de chorar quando eu fui campeã, né? Mas como treinadora, vivenciando a alegria das meninas sendo campeã, aí eu me emociono, me emocionava. Que legal. Então, assim, é nesse sentido, mas chorei já de não saber o que fazer, de não ter dinheiro, de não ter chuteira, de ter que ficar emprestando a chuteira das outras pessoas, chorei de não poder ir no jogo Comer por massa com questões salsicha. financeiras. Nossa Senhora. Se no masculino é difícil, põe no feminino. Ninguém nem ficava sabendo. E As eu pessoas tinha não uma sabem questão. disso, né? No caso do masculino ainda, ele liga para a família se Pô, reunia e verdade. ajudava. Eu não podia ligar. Porque se eu ligasse e falasse assim, ó, eu tô passando por isso, isso também, bora para casa agora. Já falei para você não ir atrás disso. Então eu Caramba. não podia ligar, não podia pedir ajuda, entendeu? Então eu tinha que me virar. Fazer a tua guerra. Eu aceitava as condições que eu tinha. Graças a Deus não fui uma pessoa de família pobre, como a grande maioria. Então nunca tive luxo, nunca tive. Até hoje não tenho. Às vezes eu fico em determinados hotéis, eu olho a diária do hotel lá e falo, nossa, podia ajudar tanta gente, podia ajudar. Porque é da Caramba. gente, né? A gente fica assim, né? Tipo, eu Pô, não me vislumbro, não me vislumbro com as coisas. Eu não tenho esse tipo de, graças a Deus, eu tenho vontade de ajudar, de fazer as pessoas crescerem de outra maneira, mas em termos pessoais, de ambição financeira, eu acho isso muito importante, você precisa, muito, até para ajudar porque os outros. até para ajudar, a minha escolinha aqui mesmo às vezes eu tiro do meu para colocar nos uniformes, nas viagens, então assim, mas Deus devolve, não é uma reclamação, não. Amém. Deus devolve. Amém. Se essas lágrimas aí que escorrem às vezes pudessem falar, o que elas te falariam? Ah, meu Deus do céu. Às vezes acho que elas falariam assim, nossa, você gosta de sofrer, hein? Dá pra você ter escolhido outra coisa mais tranquila? Você foi escolher ser jogadora de futebol, ser professora, né? Mulher. Você não tinha nada mais complicadinho pra você escolher, não? Poderia ser mais fácil. Eu acho que vida de facilidades não é pra quem quer crescer. Não é, né? Ah, Verdade. não é. E daqui 5 anos, onde é que tu vai estar?
Não sei, nem gosto muito de pensar, porque eu acho que isso gera ansiedade na gente, né? Ficar pensando, eu nunca pensei em estar em seleção brasileira. Eu não fiz nada na minha vida pensando em ser isso, ser aquilo, nunca mesmo. Eu fiz simplesmente só por sanar o meu desejo de ser jogadora de futebol. E Somente foi. isso e mais nada. E fui feliz, fui vencedora, e se isso consequentemente fez com que eu chegasse à seleção brasileira, eu acho que O, é mérito meu. Sim, pode tem ser. lugar para as mulheres no futebol masculino? Muito difícil hoje em dia. Mas Talvez, tem, né? talvez daqui. Tem mais encargos como nutricionista, psicóloga, talvez como analista de desempenho, encargos que não Falo no sejam campo. de. No campo eu acho muito difícil, muito difícil. Primeiro, por ser muito competitivo, você vê muita gente mexendo com futebol. Muitas pessoas competentes estão fora do futebol, porque é um mercado inflado de profissionais. Segundo, é um ambiente hostil, ele é um Muito. ambiente Duro? que, duro, que você tem que ter muito mais do que resiliência, na minha opinião. Mas eu não vejo impossível. Eu não tenho pretensão de trabalhar com o ambiente masculino. Eu já fui assistente de preparador físico no Campeonato Paulista da A3, campeonato profissional. Eu fui preparadora física da Copinha masculino 2016 e foram experiências boas. Porém era no clube que eu jogava, então eu tinha uma facilidade com a diretoria, Facilitou. eles que me convidaram, não fui eu, eles que me convidaram, mas eu tinha uma abertura, a torcida já gostava de mim, já me conhecia, então eu tinha agora talvez um outro contexto, onde você tenha que chegar e mostrar. Até aconteceu um caso engraçado que um amigo meu falou assim, eu tava discutindo com o torcedor lá, que ele falou, onde já se viu você, como que você ia fazer no vestiário com um monte de homem? E, né, não dá, mulher. Eu falei assim, como que faz um Por homem favor. quando tá um monte de mulher dentro do vestiário? Que a maioria dos treinadores são masculinos. Porque Como que também, pô. faz? Então não tem como mais se conviver, então. A gente não consegue conviver, não há respeito, ninguém consegue se conviver. E eu entrei uma vez, Sensacional. eu sabia que tinha os horários que os meninos se trocavam, eu evitava de entrar naquele horário, até para não tirar a intimidade de comissão com os É. jogadores. Mas Mas isso é eu já normal, entrei. né? Masculino, feminino, tudo igual. Uhum. Olha, mas eu já entrei no vestiário e o jogador saiu pelado na minha frente. Pouco me importa. Ele também, acho que nem percebeu que eu estava ali também, nem natural, coisa mais natural do mundo. Na copinha, como os jogadores eram mais novos, e às vezes tinham que fazer crioterapia, eles tinham que ficar talvez de sunga ou de Uhum. cueca, eu falava assim para eles, ó, vou ser sincero para vocês, eu sou profissional, não sintam-se constrangidos em nada comigo aqui. Porque Massa. se você não consegue lidar comigo como profissional aqui, eu Não vai acho lidar que com. você não consegue lidar com mulher nenhuma em lugar nenhum. E aquilo que tu Não disse, tem no problema nenhum. campo, na sociedade é a mesma coisa, tudo igual. Jéssica, Exatamente. ó, tá sensacional. Eu vou te falar, foi assim, ó, uma aula de sensibilidade. Muito obrigado. Ah, A gente eu tem que que agradeço. acabar, porque só tem uma hora, falta 30 segundos. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Um Show de beijão para bola, muito vocês. obrigado. Jéssica, te despede aí. Fica à vontade. Só tenho que agradecer, espero ter contribuído aí para que as pessoas conhecessem um pouco mais do futebol feminino. Conhecer de ti também, do teu perfil. Muito obrigado. Eu vou conversar contigo para a gente fazer uma outra agora, entrando mais a fundo naqueles temas, que a gente não chegou em tudo. É muita coisa. Um abração.